algumas grandes startups aí, 2 unicórnios, né? Então, no Westwing da Rocket Internet, eu ajudei bastante na parte de operações, cuidava de toda a parte de operações, né? 8 departamentos diferentes lá e tal. Depois fui ser um dos gestores do iFood, né? Quando a gente fez a grande expansão, aí a gente breakivou, logo antes do Fábio Porchat começar a fazer propaganda aí. E aí a gente conseguiu um crescimento bem bacana. Lá eu cuidava de boa parte do comercial, né? Inteligência comercial. E agora eu sou um dos... Opa, se o pessoal puder multar aí, acho que seria legal. Eu vou Mas passar um agora recadinho daqui a pouco. Boa. Agora agora que eu saí do iFood, né, tenho algumas startups na parte de alimentação, na parte de saúde também, educação, tem algumas frentes aí diferentes, e também fui convidado para ser mentor, né, de startups também para o pessoal do Mackenzie, para o pessoal da PoliUSP agora, mais recentemente, e da Oracle também, né, startups da Oracle também. Então, acho que é isso. Maravilha, obrigado, Denis. Só ia pedir uma gentileza para todo mundo, para mutarem os seus microfones, tá? E quem quiser enviar perguntas ou qualquer outra coisa, enviar pelo chat ou acessa alguém aqui do board, tá bom? Marcelo, tá? Agora o doutor Alexandre Montanha, poderia se apresentar para a gente, por gentileza? Boa tarde, estão me ouvindo bem? Alto e claro. Muito obrigado aí pela oportunidade, pelo convite, parabéns pela organização. É uma satisfação sempre conversar com pessoas tão capacitadas e respeitadas nas áreas, né? Eu sou advisor da Intel, de IoT, né? Sou o Country Manager de IoT da Hyundai Technology no Brasil. Tenho algumas startups, né? Tenho uma empresa que desenvolve soluções para a área de saúde também, inclusive utilizando o VC, a OK, a empresa que a gente trabalha. Nós fomos finalistas 3 vezes, inclusive somos os atuais finalistas do IoT World Congress, em Barcelona. E a minha área de formação, né, é em ciência da computação, meu doutorado na Universidade Civil, defendendo agora, me chamando de doutor ainda, está quase lá, ainda não, está doutorando, estou na fase da sofrência ainda, né? E eu estou à disposição, a gente desenvolve muita coisa e esse é o momento para a gente usar todo o nosso expertise e todo o nosso conhecimento para corroborar com o desenvolvimento de soluções que venham, pelo menos, melhorar a situação das pessoas, né? Tanto na saúde quanto econômica. Então, acho que esse é um momento especial para a gente discutir as nossas habilidades e ver o quanto a gente pode evoluir em projetos e soluções e melhor, né? Levar essa informação para a sociedade, que é a coisa mais importante que a gente pode fazer aqui agora. Muito bom. Obrigado, doutor. Agora eu queria saber se a doutora Rosângela já está online ou ainda não. Será que alguém tem essa informação? Ainda não, Daniel. Ela está entrando. Tá bom, então. Então, passo a palavra agora para o doutor Bruno Scarpellini se apresentar um pouquinho, por gentileza. Obrigado, Daniel, e outros aí pelo convite, pessoal do board. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Dividir com a doutora Maria Paula, o Denis, Alexandro, a Rosângela, Marcelo e você. Obrigado aí pela organização. Eu sou médico e infectologista de formação. Tenho quase 20 anos aí de prática médica, com foco muito no segmento privado. Depois, posteriormente, fiz um mestrado de epidemiologia na Universidade de Pittsburgh, com uma bolsa do governo americano. Voltei, fui trabalhar especificamente com epidemiologia aplicada a doenças. Então, trabalhei em medicina diagnóstica, indústria farmacêutica, pesquisa clínica. Terminei recentemente, uns 2 anos mais ou menos, meu doutorado na Escola Paulista, também em infectologia, em doenças infecciosas. De alguns anos para cá, venho trabalhando mais com a parte de evidência de mundo real, data analytics, estudos observacionais, medicina baseada em valor. E especificamente aqui nessa pandemia, venho fazendo uma série de venho desde atendendo pacientes em telemedicina até fazendo consultorias específicas
para redes de shoppings e outros segmentos. E continuo também fazendo a parte de pesquisa e epidemiologia, quer seja na Unifesp, quer seja na Faculdade de Medicina da PUC, aqui do Rio de Janeiro, onde eu sou pesquisador do grupo IBICT Covid. Ok, muito obrigado, doutor. Vamos começar então a nossa rodada de perguntas e respostas aqui. Eu quero começar com um tom bem provocativo. Eu queria saber por que principalmente para a doutora Maria Paula, que a gente estava conversando um pouquinho antes, por que se fala tanto em raios ultravioleta hoje em dia? O raio ultravioleta ele é falado diariamente, desde uma propaganda de um protetor solar até mesmo agora com essa questão do Covid. Radiação ultravioleta é uma forma de radiação não ionizante. Ela é emitida pelo Sol e também por fontes artificiais, como eu falei anteriormente. Um paciente que tem uma doença inflamatória na pele, como a psoríase, ele consegue diminuir aquela inflamação com uma fonte artificial de radiação ultravioleta. Essa fonte artificial pode ser a UVA ou a UVB. O que difere a UVA, a UVB e UVC é o tamanho do comprimento da onda desse raio. O que passa pela atmosfera é o UVA e o UVB. A UVC ela é absorvida, ela não passa. A UVC a gente encontra de forma artificial. A UVA e a UVB a gente encontra na praia, quando se expõe aos raios de sol, e de uma forma artificial, quando a gente se expõe para tratar uma condição de pele ou para fazer um bronzeamento artificial. Você consegue também fazer um UVA, que não é indicado, mas enfim, você consegue não só por uma questão de doença, mas de estética, digamos assim. E essa radiação UVA e UVB ela já é muito estudada na pele. É tanto benefício quanto malefício. Você consegue ver que aumenta a câncer de pele, tem mutação de DNA, enfim. E a UVC, por não passar, e agora está sendo estudada mais em peles de ratos, isso é bom colocar, é uma radiação que a gente está vendo ainda qual é o comprimento de onda dela, que também ela tem uma faixa, que seria mais seguro perto de pessoas, de pele humana. Porque nem todo comprimento de onda da UVC ele é seguro. Então, a gente tem visto uns termos em inglês de near, middle e far, que você começa a ver qual seria o comprimento de onda da UVC que você estaria tratando algum ambiente ou algum objeto para desinfectar de um possível Covid ou de algum outro fungo, alguma coisa. Ok, muito obrigado, doutora. Eu vou perguntar agora para o doutor Alexandro Montanha, quais são os devices que estão disponíveis hoje em dia, em termos de mercado, que já utilizam essa tecnologia UV e quais são os principais benefícios e as falsas promessas, por assim dizer? Nós estamos vivendo um momento singular, né? As pessoas estão em busca de oportunidades e hoje a oportunidade de se colocar no mercado, aí, principalmente depois da onda das startups, é criar soluções para o Covid. E eu vou até complementar um outro fator que colaborou muito para que o UVA, o UVB, o UV, né, ficasse tão popular, até foi o movimento das startups apresentarem soluções na internet, né, resolvendo o problema da contaminação no mundo com o UVC. Né? Hoje, se você entrar no Google, entrar na internet, aí, então, buscar uma solução de UVC, você vai encontrar uma infinidade de coisas, né, ligando uma luzinha azul ali e prometendo a descontaminação. Né? Então, algumas coisas são importantes de deixar bem claro para as pessoas que estão observando isso. Primeiro, como a doutora Maria Paula de novo falou, né, o UVC é extremamente perigoso, ele é muito perigoso. Né? Você não pode ter contato com os olhos, não pode ter contato com a pele, porque ele é muito danoso. As pessoas especialistas nisso vão falar disso nesse bate-papo hoje. E essa popularização, da maneira como está sendo feita, pode levar as pessoas a se machucarem com isso, né? Porque compra, não se orienta direito, né? E como tudo que é novo e muito rápido demora um pouco para ter uma certa regulação, as pessoas, até cair a ficha, já podem ter sido prejudicadas, né? E algumas das soluções, como, por exemplo, a descontaminação de um aparelho celular. Eu vi muitos aparelhos para descontaminar um aparelho celular. Né? Uma caixinha que tem uma luzinha ali que fala que é o UVC,
que descontaminam o celular. Primeira coisa que tem que levar em consideração é que para que você tenha um efeito germinicida, né, toda a face, toda a superfície do objeto que tem que ser descontaminada, ela tem que estar exposta, né? Então, é só começar a observar esses objetos, né? Será que 100% do celular naquela caixinha está sendo exposta, né? Porque você vê uma luzinha ali na lateral, ela pode estar iluminando um pouquinho da superfície aqui. E essas outras áreas que estão em oclusão, que não estão sendo expostas diretamente, essas áreas não estão sendo descontaminadas. Então, isso é uma falsa promessa de um produto que ainda é perigoso, dependendo do LED ou da lâmpada que tiver ali, né? E a gente vai evoluir essa discussão, né? Mas tem pessoal colocando lâmpada UVC dentro de ambulância, dentro de quarto de hotel, dentro de geladeira, né? Caixinhas de todo tipo de tamanho diferente. Vale saber que, para que o efeito germinicida ou descontaminante seja efetivo, existe uma infinidade de cálculos que devem ser feitos e que ainda não vão chegar a 100%, né? É um artifício que você tá empregando para descontaminar o máximo possível, mas não é 100%. Então, quando você vê uma propaganda dizendo que vai descontaminar 100% de um objeto, de alguma coisa sua, já começa a desconfiar e começa a ler mais a respeito. Nós vamos discutir bastante isso hoje aqui. Legal, maravilha. Obrigado, doutor. A doutora Rosângela acabou de chegar e eu gostaria que ela se apresentasse um pouquinho para a gente, falasse um breve currículo dela, como melhor ela quer ser representada. Por gentileza, doutora. Bom, meu nome é Rosângela, né? Doutora, acho que não estamos te ouvindo. Doutora? Eu acho que estamos tendo um probleminha técnico com a doutora agora. Eu vou tentar contornar isso. Só um segundo, pessoal. Gente, acho que a gente perdeu a conexão com a doutora agora. Eu pedi para o nosso amigo Marcelo verificar o que está acontecendo. Logo, logo ela retorna, tá bom, gente? Doutora, está nos ouvindo? O Marcelo vai entrar em contato para tentar resolver o problema técnico. Tá? Dando sequência à nossa rodada de perguntas agora, eu queria perguntar para o doutor Bruno o que tem avançado em termos de Covid, quando a gente fala de UV. Funciona para Covid? Como é que estão as pesquisas? O que a gente já tem mais ou menos de concreto para isso? Obrigado pela pergunta. Eu acho que a gente tem que dividir Covid aqui em duas situações, né? Uma é sobre a transmissão entre pessoas. Acho que todo mundo lembra bem que no começo havia um certo mito urbano de que zonas tropicais, por consequência, com maior incidência de UV ou com maior índice de UV, independente de qual espectro de UV a gente está falando aqui, né? Que não haveria transmissão entre pessoas. Eu acho que os casos do Brasil acho que o dado já responde essa pergunta, né? Então acho que isso, assim, eu repito isso que as pessoas ainda volta e meia ainda perguntam sobre isso, né? Então acho que esse é um ponto. O UV, especificamente o UVC, ele já era uma luz muito utilizada para esterilização ou desinfecção de materiais hospitalares, próteses, órteses, materiais de procedimento como endoscópio, colonoscópio, e mais recentemente começou a evoluir a aplicação deles. Então, por exemplo, o pessoal da UFSCar, lá de São Carlos, desenvolveu um protótipo junto com um grupo canadense para fazer desinfecção da água ou do líquido que fica ali banhando, por exemplo, um fígado, para tentar desinfectar, por exemplo, hepatite C, né?
E aí, a partir dessa pesquisa, eles desenvolveram um rodo. Na ponta do rodo, né, onde vai em contato com o chão, tem uma luz UV que desinfectaria o chão, né? Então, assim, eu vejo muito a UVC sendo aplicada nesse contexto aí de desinfecção hospitalar, desinfecção de sítio cirúrgico, desinfecção de material cirúrgico, de prótese ou de órtese, mas isso não significa que outros métodos químicos, por exemplo, de desinfecção, vou te dar um exemplo, glutaraldeído ou clorexidina, que é aquele iodo que a gente passa na pele de vocês quando vai fazer cirurgia, ou o próprio álcool A70, quando a gente faz um gesto vacinal, que eles não devam ser utilizados. Pelo contrário, as modalidades, elas são cinéticas. Acho legal um ponto que o Alexandro mencionou, que ele falou dos olhos. A gente tem que lembrar, gente, que nem todas as nossas lentes elas são de proteção de UV, né? Quer seja essa que a gente usa, quer seja do óculos escuro. E não existe um protetor solar em gota. Okay. Né? Então, assim, um dos órgãos que a gente tem mais expostos, se você for pensar, é o olho, porque dificilmente a gente tem o hábito, por exemplo, as meninas, elas têm hábito de passar maquiagem com protetor. A gente não tem hábito de vestir óculos de sol todos os dias. Então, acho que é um ponto também importante para a gente lembrar, e queria agradecer o Montanha por trazer esse ponto. Maravilha, obrigado, doutor. E agora uma pergunta para o Denis. Denis, como é que você vê, como é que você enxerga as possibilidades mercadológicas de devices, de aparelhos, de qualquer coisa que envolva UV? É viável, não é viável? Dá para a gente escalar, não dá para a gente escalar? O que você tem a dizer sobre isso? É muito viável, a gente tem visto algumas empresas, né? Inclusive, tenho o prazer de já conhecer o Alexandro Montanha. A gente tem diversas aplicações, tá? Então, a gente já tem visto. Se caso a gente consiga separar essa frequência, que é mais prejudicial à pele humana, do que funciona, nesse caso, para Covid-19, né? Coronavírus, seria excelente, mas o que já está aparecendo no mercado tem algumas soluções boas e ruins. Quer que eu fale as duas? Por favor. A parte boa é que realmente a gente precisa, tá, desse tipo de solução. Como o Dr. Bruno comentou, o UV é o mais falado, mas tem outras possibilidades também. Mas, em caso de restaurante, por exemplo, a gente precisa sanitizar, higienizar, descontaminar a cozinha do restaurante com certa frequência. Agora que a gente está começando a ter as reaberturas, o salão também. A gente tem que higienizar também as maquininhas de cartão de crédito, que é horrível quando você pede delivery. Antes do coronavírus, a gente já ficava com um pouquinho de nojo das maquininhas. Imagina agora, com risco à saúde, né? Então, tem essa parte também, porque é onde todo mundo põe o dedo lá, põe a mão. E também todos os ingredientes que o restaurante compra, né? Imagina que a gente está numa época de chegar do mercado em casa, lavar tudo, né? Limpar saco de arroz, limpar tudo, para depois poder guardar. O restaurante tem que fazer a mesma coisa. Fora restaurantes, né? Falando do restaurante por causa do meu histórico aí com o iFood, com a Help, mas fora restaurante, imagina também que o carro das pessoas também precisa ser descontaminado, tanto do lado de fora quanto do lado de dentro, porque você se expõe indo para shopping, agora não, mas com a reabertura, indo para shopping center, para o mercado e tal, e você entra e senta no seu carro. Então, tem que higienizar a parte de dentro também. Então, precisa de equipamentos nesse formato, né? Tem a parte de aeroportos, que até vou deixar o Montanha comentar mais, porque ele tem muito mais experiência do que eu, mas dos transportes públicos também, das áreas comuns, né? Escritórios. Então, tem diversas possibilidades e aplicações para luz UV e para as outras diversas possibilidades, né, de descontaminação, mas que tem que ser feito com muito cuidado, porque luz UV é uma luz, então ele faz sombra. Então, em locais de sombra, a gente sabe que a descontaminação não é muito eficiente. Então, como que a gente cria equipamentos que tiram, ou minimizem esses locais de sombra, né? Então, por exemplo, equipamentos móveis, equipamentos automatizados,
Então, acredito que é isso. Legal. Uma solução ruim, só para vocês terem em mente. A gente viu por aí um descontaminador de compras de supermercado, para a gente não ter esse trabalho de chegar em casa e ter que ficar limpando um por um. Era pegar o carrinho, seu carrinho cheio, né, seu carrinho de supermercado cheio, colocar num túnel com luz UV e ele deixar lá ligado por 10 ou 15 minutos, agora eu não lembro. Então, esse é um grande problema para a sombra. Imagina que tudo que tiver em volta, né, do carrinho, todos os seus produtos que estão em volta do carrinho, provavelmente serão descontaminados do lado que pega a luz. Aí na parte de dentro, central do carrinho, é só sombra lá dentro. Se você colocar algum animal lá, ele nem vai sentir nada na pele dele, né, por exemplo. Então, a gente tem que ter realmente cuidado com algumas soluções ruins que podem aparecer no mercado. Legal, obrigado, Denis. Agora, voltando para a doutora Maria Paula. Doutora, quais são os principais mitos que cercam a luz ultravioleta? O que tem de bom, o que tem de ruim, o que tem de verdadeiro, o que de eficiente e o que realmente causa dano para a gente? Tem muito mito. O primeiro mito que eu gostaria de dividir é em relação à radiação UV, quanto o VA e o VB, é sobre o fotoprotetor. Eu sei que a gente encontra no mercado aquele FPS, que é o fator de proteção solar, e as pessoas não sabem o que é aquilo. E tem o fotoprotetor oral e as pessoas também não sabem o que é o fotoprotetor oral. Então, só para a gente poder ter uma divisão aqui em relação ao UVA e UVB, o FPS, que é o fator de proteção solar, ele vê você em relação ao UVB. E não é um percentual. Quando você coloca 20, 30, não é que você está 20% protegido da radiação. Em quanto tempo a sua pele vai desencadear uma vermelhidão, que é um eritema, e que você não vai ter isso com aquele produto. Então, se você tem uma pele mais clara ou uma pele morena, você desencadeia a vermelhidão, que é o eritema, com o sol em X minutos. Com aquele fator de proteção, se for colocado adequadamente, você tem X minutos vezes 20, é uma questão de tempo, para desencadear uma agressão. Você vai ter no final a agressão. Então, assim, é muito importante saber o que é um FPS. E o que um fotoprotetor oral, você não está tomando aquele líquido em gotas, você está tomando um antioxidante que vai realmente ajudar você a combater aquele dano já causado. O fotoprotetor físico, ele ainda vai conseguir proteger algum dano. O fotoprotetor oral vai diminuir o dano já estabelecido. Então, quando o Bruno falou, e os olhos? A pessoa às vezes acha que está usando um fotoprotetor oral e como é sistêmico, os olhos estão protegidos. Mas você está usando, na verdade, um outro mecanismo de ação. É uma ação antioxidante, não uma ação protetiva de barreira. E agora a gente vem com a luz UVC. A luz UVC você consegue de forma artificial. E você não pode ficar exposto à sua pele, essa luz, e os olhos também, mas a minha questão aqui é pele. Você tem dano, sim, de fazer queimadura, tem dano, sim, de ter uma toxicidade. A exposição, ela tem que ser, ela é tempo, ela é contada com tempo também, como a UVA e a UVB. Então, você tem uma distância também dessa fonte. Tem todo um cuidado. Como o Denis colocou, você não pode consumir um produto no Mercado Livre sem estudar um pouco o que ele está, a sua definição, para que ele está sendo usado. Pessoas nos Estados Unidos usaram na pele, tiveram queimaduras. Quando eu vi uma reportagem, uma agente do CDC colocava, por favor, não usem sobre a sua pele. De pegar uma fonte luminosa de UVC e passar sobre a pele, de uma forma de tentar conter uma infecção. Isso é uma coisa que a gente vê assim num estado extremo. Então, a gente não quer chegar que o Brasil consiga importar esse mau uso, que o Brasil importe o bom uso. Então, com realmente um device seguro para um objeto, para assim, que tenha realmente uma capacidade de esterilizar, que tem um tempo também, que tem que ficar aquele objeto ali, ou num local grande, que não tem como você desinfectar o tempo inteiro, que não tenha pessoas no momento, de preferência, ou que aquela fonte luminosa não esteja diretamente direcionada para a pessoa. Então, isso a gente tem que pensar no UVC, para não cometer o erro americano, de passar na pele. Ok, doutora, obrigado. E agora a doutora Rosângela conseguiu entrar. Eu gostaria que a doutora se apresentasse um pouco. Por gentileza, doutora.
Será que ele nos ouve? Acho que ele não consegue nos ouvir ainda. Doutora? Eu acho que a doutora nos ouve ainda. Vou pedir para o Marcelo dar uma verificada novamente, por gentileza, e a gente continua aqui com as perguntas. Doutora, a senhora nos ouve? Não te ouvimos. Vou pedir para o Marcelo dar uma auxiliada, prestar um auxílio para a senhora, só um segundo. Vamos dar continuidade enquanto a gente resolve o problema com a doutora. Falando agora para o doutor Alexandre Montanha, o que dá para a gente escalar com esse tipo de produto? O que é seguro oferecer para a população em termos de inovação e tecnologia para o usuário final mesmo, para o varejo, quando a gente fala de luz ultravioleta? Bom, vou voltar nas considerações que o Denis fez, foi muito bom, né? Porque as pessoas estão desesperadas, né? Principalmente aquelas que são mais amedrontadas pelos noticiários ou né, já estão aí com parentes ou próximos contaminados e estão mais propensos a ficarem preocupados com o Covid, né? Então, elas buscam descontaminar o máximo possível no prédio que eu moro aqui, colocando os tapetes e tudo mais. Mas imagine o seguinte, né? Imagine que hoje, na quarentena, o quanto de delivery que nós estamos recebendo, né? E nesse carrinho de compras aí, quanto dessas embalagens você consegue passar um álcool e quantas você não consegue passar um álcool? Porque se é uma embalagem de papel ou outro tipo de embalagem, é meio complicado, né? Então, existem, né, muitas aplicações que podem ser desenvolvidas e estão sendo desenvolvidas para melhorar a vida das pessoas, né? A caixa descontaminadora para você receber essas encomendas, esses deliveries, deixam o tempo necessário para descontaminar, retira com maior segurança. O que é maior segurança? Qual que é a atenção que nós devemos ter? Bom, primeiro, já é consenso, né, de todo mundo aqui nessa discussão que não podemos nos expor a um UVC de maneira alguma. Então, todos esses dispositivos devem contar com sensores que não permitam o acesso ou a exposição a esse tipo de luz, né? Então, se é uma caixa descontaminadora, assim que abrir essa caixa, automaticamente ela se desliga, ela informa o tempo de descontaminação dos objetos que estão ali dentro, né? Você vai para um ônibus ou vai para um método de pagamento, a maquininha ali que você coloca, todos esses objetos que são compartilhados, né? O botão do elevador. Quantos de vocês já apertaram o botão do elevador com uma chave, né? Esse tempo atrás eu apertei com um chaveiro, depois eu peguei o chaveiro na mão e pensei, nossa, não valeu de nada. Não valeu nada, porque eu acabei de fazer isso, depois eu coloco em cima da mesa. É a contaminação cruzada, né? Né? É uma coisa, isso deixa a gente, o bom é o seguinte, que a gente começa a refletir sobre o algoritmo da nossa vida, né? Sobre todos os atos que nós fazemos durante o dia e o que a gente pode melhorar para higienizar as coisas melhor. Então, mas como você pode apresentar as melhores soluções hoje para o mercado para começar a, pelo menos, atacar aqueles dispositivos ou objetos ou coisas que são compartilhadas entre as pessoas? Primeiro, observar se esses dispositivos oferecem segurança, né? A primeira coisa é a segurança, se eles oferecem a segurança. Segundo, se esses dispositivos são homologados de alguma maneira no Brasil, né? Se algum instituto, se a Anvisa ou o Inmetro ou o próprio dispositivo que é componente daquela solução já foi homologado, né? Se tem um datasheet, quando você compra um eletrodoméstico, você tem as instruções, né? O seu aparelho micro-ondas é extremamente perigoso, mas a gente usa com tranquilidade, né? Então, a mesma coisa se deve a esses novos dispositivos. Eu posso citar aqui, essa caixa descontaminadora é extremamente eficiente e você pode colocar em diversos tipos de locais, no hotel, no condomínio, no supermercado, no smart locker, tem muita gente usando na capital. No interior ainda não tem muito, mas nas capitais, smart lockers tem muita coisa já rodando.
Então, esses recipientes, eles podem descontaminar as suas bagagens ou alguma coisa, algum volume que você deixou ali. São N soluções. Aeroportos. O aeroporto hoje está sofrendo. Eu tenho um cliente em aeroporto, eu tenho outras soluções de aeroporto. Está tudo vazio, o pessoal está desesperado, locadora parada. Você tem que resolver, de certa forma, criar alguma solução para trazer mais tranquilidade para esse tipo de negócio. Então, os aeroportos vão ter que criar alguma solução para descontaminar as bagagens, para descontaminar a presença das pessoas ali, né? Enfim, são N soluções. Então, o mercado está aí para ser atacado. Dá para explorar. Quase virgem. Greenfield total. Maravilha. Legal. Agora eu tenho uma pergunta interessante para o Dr. Bruno aqui, tá? Do Pedro Júnior de São Paulo. Uma pergunta bem técnica. Eu fiquei curioso pela resposta também. Dr. Bruno, pensando na desinfecção da tecnologia UVC, linkando a uma unidade que se contenha amostra biológica na acomodação primária da mesma, pode-se haver algum problema com a amostra patológica? Problema, quando falo, é instabilidade na amostra. Dr. Bruno? Dr. Bruno nos ouve? Vocês podem repetir a pergunta, perdão, porque eu fui buscar o cabo do meu computador, perdão. Lógico, sem problemas nenhum. A pergunta do Pedro Júnior de São Paulo. Dr. Bruno, pensando na desinfecção da tecnologia UVC, linkando a uma unidade que se contenha uma amostra biológica na acomodação primária da mesma, pode-se haver algum problema com a amostra patológica? Problema, quando eu falo, é instabilidade na amostra. Então, essa é uma boa pergunta, né? Eu te confesso que a única vez que eu vi UVC sendo utilizado in loco foi no contexto de restaurante, tá? Especificamente na cidade de São Paulo, um restaurante coreano. Ele era como se fosse uma cristaleira, igual a gente tem em casa, onde você tinha diferentes andares, né? E aí você colocava ali os copos, os pratos. Tá? Eu especificamente nunca vi sendo utilizado em material cirúrgico. Tá? Em material cirúrgico, normalmente, a gente usa temperaturas mais altas, né? Mas, pensando um pouco no que a doutora Maria Paula falou, no que o Montanha falou, todos nós falamos, eu acredito sim que pode haver instabilidade da amostra, tá? Até porque as radiações UV também são utilizadas em alguns tratamentos para você fazer um composto que é químico. Você faz uma ativação do composto que você vai estar utilizando pela radiação, quer seja sob a forma local, aí eu acho que a Maria Paula pode falar melhor, já que ela tem experiência nisso, quer seja num contexto onde você injeta uma medicação e no trajeto, no equipo de infusão, você utiliza ali uma luz UV para ativar o medicamento. Tem alguns medicamentos que a gente sabe que não podem receber luz UV porque eles se inativam. Então, vocês vão ver algumas vezes em hospitais um filme daquele de alumínio em todo o equipo. É o caso de uma medicação que não pode receber radiação UV, porque senão ela é inativa. Tá? Legal. Doutora Maria Paula, quer complementar a resposta? A gente entrou agora um pouco na parte da medicina, tirando a questão do UVC, né, a sua indicação. Mas sim, quando você precisa usar o UVA para finalidade de tratamento de doença inflamatória de pele, você tem que tomar uma medicação oral para realmente fazer uma reação com a pele, assim você ter essa finalidade no final. A UVB já não precisa dessa medicação oral. Agora, o que eu vejo também é que alguns medicamentos eles são inativados até mesmo na luz visível. Você tem que cobrir a área com um papel laminado, enfim, para você não ter essa ação. O que a gente está colocando no VC, nessa questão da desinfecção, o que me vem não só o VC sozinho, ele vem acoplado no sistema. Muitos filtros de ar, eles vêm acoplados com uma fase
que é uma fase que você tem também aquele ar passando por um processo de desinfecção pela radiação UV. Então, tem uma lâmpada e aí você programa aquela fase. Então, tem alguns aparelhos hoje de sistemas de purificação de ar que realmente tem alguns filtros acoplados e depois dessa filtragem você teria como programar também esse plus de desinfecção. Então, é o que passou pelo filtro e que ainda está ali naquele meio, ele é desinfectado com aquela lâmpada, né? Doutora, pegando esse mesmo contexto, tem mais uma pergunta aqui. Deixa eu só pegar aqui um segundo. O do Reiti Tomita. Vocês podem comentar sobre o desenvolvimento de tecnologia FAR-UVC que promete a eficácia da UVC sem prejuízo para o ser humano? Eu consigo. Sim, eu consigo. É o que eu tinha colocado no início. Você tem o UVA, o UVB, o UVC. Coloca o UVC como se fosse 3 faixas também. Aí você teria tanto a near, a middle e a far. A far seria uma leve, uma onda que teria um comprimento de 200 nanômetros de UVC comprimento, assim, menor do que o comprimento de 254. E essa far, ela teria essa ação mais inócua na pele, mas tem que saber que está sendo estudado em peles de camundongos. A gente não tem isso estudado a longo prazo, cronicamente exposto, mesmo a FAR em humanos. É totalmente contraindicado o VC em qualquer faixa, sendo near, middle ou far em pessoas. Eu quero que isso fique claro nessa nossa live, porque a gente não tem esse dado, tá? Enfim. E mais uma pergunta, ainda nesse mesmo contexto, do Inhezek. Ele pergunta, esse tipo de produto com UVC podem ser usados e manipulados por consumidores finais ou você precisa de um especialista técnico para fazer essa intermediação? Pode ser usado se você leu aquela indicação e se ele está protegido. Se você pegar uma caixa e desmontar e olhar direto para a luz e ligar a luz, você vai fazer um dano em você. E foi avisado, né? Tá lá, né? Tá. E foi avisado. A luz está dentro do... como ele colocou antes, tem caixinhas para o celular. Mas tinha uma luzinha lá dentro. Eu quero olhar que luzinha. Eu desligo, desmonto tudo e fico com ela direto em mim. Você vai ter um dano. Se você fizer realmente de acordo com o que estiver estipulado, você não tem dano. É que nem medicamento. Você tem uma dose, como tomar a cartela, você vai ter um dano. É o efeito tóxico e o efeito terapêutico, ele está muito próximo. É a pessoa que vai fazer um mau uso. Mas se ela não tiver informação, ela vai fazer mau uso. Ela vai achar que não tem problema, entendeu? Aí não depende do UV, ou não, depende do usuário, né? Do critério do usuário para depende muito do critério do usuário e do que vem a propaganda. Aí ele acha que pode passar também na pele. Ele acha que ele pode passar no cabelo, entendeu? Então aí começa o problema, a catástrofe, entendeu? E você acredita que os órgãos fiscalizadores e reguladores já tenham um olhar sobre isso, já tenham um pensamento sobre esse tipo de produto? Que contenha UV? Não tem ainda, não tem nada andando ainda sobre isso? Não, eu não acredito que ainda tenha uma visão para chegar a essa avaliação de um critério. Eu não tenho nenhum dado mais técnico para passar, mas eu já tenho visto produtos finais sendo vendidos. E se há produtos finais sendo vendidos e alguns você fica até com medo, né, de que aquilo é uma realidade, eu acredito que não tem uma coisa tão criteriosa. Para mim, o V direto em pele, direto em pessoas, é contraindicado. Mesmo o FAR, que seria esse mais leve, né, que seria uma de 200, mais ou menos, um comprimento de onda, 207, porque a gente não tem esse dado hoje. Pode ser que daqui a 10 anos eu tenha esse dado e diga diferente, mas hoje eu não colocaria na minha sala, num abajur, uma lâmpada dessa, ficaria perto por muito tempo. Acho que depois dessa explicação nem eu faria isso também, com certeza. Bom. Não, pelo menos tem que assistir. Me sensibilizou para isso, com certeza. Obrigada. E não compre lâmpadas pela internet, bote e troque, por favor, que eu fico apavorada com isso também. Com certeza. Agora, uma pergunta para o Dr. Bruno. Só um minuto. Desculpa, para o Dr. Montanha agora, tá? Para uso de UVC para desinfecção de ambientes, é necessário algum tipo de isolamento especial entre as lâmpadas e as pessoas? Uma caixa de descontaminação com uma câmera de ABS com as lâmpadas seria o suficiente?
você tem que garantir isolamento total, né? A gente está batendo forte nessa tecla aqui, das pessoas em relação à irradiação UVC. Não pode, né? Então, como a doutora Maria está dizendo, o doutor Bruno, o Denis, todo mundo aqui está falando, nenhum tipo de exposição é benéfico para o ser humano nessa faixa de onda, nesse comprimento de onda do UVC, de maneira alguma. Então, todos esses objetos, eles devem estar, como eu disse, devem estar homologados. A doutora disse agora há pouco, né? Se está sendo comercializado, tem algum tipo de autorização. Existem alguns produtos, como são inovadores, é difícil um Inmetro ou um outro instituto homologar esse tipo de produto, né? Mas é importante você buscar por produtos que buscaram esse tipo de certificação e tem algum tipo de selo ou que obedeçam a algum tipo de protocolo estabelecido nacional ou internacionalmente, né? Por exemplo, existem protocolos como o protocolo de Nebraska, que deve ser seguidos para descontaminação de máscaras, por exemplo. Então, como que um instituto poderia garantir que aquele equipamento vai funcionar e vai trazer segurança para as pessoas? Submete esse equipamento lá, então o pessoal que está, inclusive tem um doutor aqui de Moarama que está questionando, né? Submete esse produto, por exemplo, ao TecPar, Instituto de Tecnologia do Estado do Paraná, que tem essa competência de analisar aquilo que está se propondo o equipamento, né? Versus os componentes, versus a composição dessa solução e versus as publicações que validam aquela proposição. Então, eles recolhem toda essa informação e podem comprovar que aquela proposta, aquele produto, né, ele oferece segurança e ele está realizando exatamente aquilo que foi publicado num artigo internacional que é utilizado no mundo todo, por exemplo. Essa é uma forma de você, pelo menos, se garantir nesse início, né, desses novos produtos que estão aparecendo. Muitos outros projetos vão aparecer, como milagrosos e tudo mais, e provavelmente não foram homologados por nenhum desses institutos, porque o instituto ele não vai colocar algum selo, alguma coisa no mercado, sem ter certeza absoluta do que está fazendo, né? Porque está envolvendo diversos profissionais, enfim, está envolvendo uma instituição. Então, o que eu digo se mantenha todos os cuidados possíveis. Mas o UVC, né, ele é um descontaminante, né? Ele vem aqui para exterminar a possibilidade de você estar recebendo algum tipo de objeto, né, contaminado pelo coronavírus, por exemplo. Então, se existe uma proposta de um produto que obedece todos esses critérios de segurança e foi homologado por um instituto, eu acho que aí é muito viável, eu acho que vale a pena investir. Legal, obrigado, doutor. Agora uma pergunta bem provocativa para o meu amigo Denis. Denis, eu tenho $1 milhão na mão, devo investir em UV? Qual UV investir? A, B ou C? Não, claro que pela nossa conversa aqui, realmente tem algumas empresas que estão trilhando o caminho certo, né? Obviamente. E só cabe se não for brincadeira, mas cabe ao investidor aí realmente conseguir distinguir aí de quem é sério e de quem não é. Realmente tem muita solução aí com o VC, porque você compra tem até alguns LEDs aí, mas você compra a lâmpada aí no exterior, traz para cá e monta alguma coisa. Então, realmente, ver todos esses cuidados que o Dr. Alexandre comentou já, né? Não tem muito segredo, não. Você investiria o seu $1 milhão numa solução de UVC, por exemplo? Depende do potencial produtivo dessa empresa, que é um tiro de curto prazo, né, agora. Legal. É uma emergência que a gente tem agora, né? Não é algo que tende a crescer ao longo do tempo. Legal. Mais emergencial. Obrigado, Denis. Agora a pergunta para o doutor Bruno, do Pedro Iwai, de Umuarama. Estou desenvolvendo um projeto de esterilização de aerossóis contaminados por SARS-CoV-2 usando luz UVC. Gostaria de saber se haverá discussão a respeito da produção de ozônio, potencial tóxico, além dos riscos aos olhos e à pele. Então, essa é uma pergunta interessante, né? A gente falou aqui de um processo especificamente com a luz UV,
mas existe o processo com ozônio, existe o processo com peróxido de hidrogênio, né? Principalmente esses que são com emissões de gases ou partículas, você tem uma concentração de partículas por milhão, de quanto de concentração você pode ter num local. Então, pensando, por exemplo, num restaurante, no caso do Denis, ou num consultório, no caso da doutora Maria Paula, ou num aeroporto, no caso do Montanha, você tem todo um processo que você tem que seguir, garantir que aquele ambiente fique fechado, né, que não circule pessoas ali durante X período após a desinfecção, porque isso pode gerar a toxicidade humana, né? Então, existe aí um espectro da toxicidade. Existem algumas empresas, por exemplo, que utilizaram todos os métodos numa desinfecção de tubulação de ar-condicionado central. Então, eles usam o peróxido, eles usam o ozônio, usam o UVC, ou seja, exterminam quase que 99,9% para a saída de ar, uma saída de ar puro. Normalmente são esses os produtos que a gente usa, produtos não, mas os sistemas que a gente utiliza num ambiente hospitalar, por exemplo, né? Aí você consegue entender por que o CTIA não se contamina com os mesmos germes via ar, né? CTIB, para quem não sabe, a maior causa de infecção dentro de um ambiente hospitalar tem a ver com isso aqui, ó, mãos, né? Então, transmissão, é igual ao Covid. Tá? Eu uso de estetoscópio, então assim, eu usei meu estetoscópio em você e depois fui botar no Denis. Só que aí eu não lavei entre eles, não lavei minha mão. Então, assim, lembrar sempre que a gente está falando aqui de um monte de coisa, mas fazer esse gesto aqui, ó, lavagem das mãos, é um dos gestos mais importantes que existe na medicina desde 1800 e lá vai bolinha, tá? A epidemiologia ela começou com o surto de cólera em Londres e com um indivíduo percebendo que as puérperas não, as cuidadoras de gestantes que lavavam a mão, as gestantes tinham menos infecção no pós-gestacional, ali no puerpério, do que as cuidadoras, as parteiras na época, né, que não lavavam a mão. Né? Isso é o cerne da epidemiologia. Então, assim, é só para destacar que, apesar de tudo isso, a gente tem que lavar as mãos antes de comer, lavar as mãos após utilizar o banheiro. Né? O Montanha comentou sobre o elevador. Eu tenho um problema crônico já desde a época que eu fiz residência, que é porta de banheiro de local público. Para mim, são os lugares mais... É que eu sou alto, então eu consigo puxar lá por cima. Mas o cara menorzinho, que né, vai ter que puxar... Para mim, isso tinha que ser automatizado. Assim como, por exemplo, o botãozinho da descarga também tinha que ser automatizado. Você não tem que ter contato ali. Então, assim, são situações que hoje a gente vai atentar mais, porque antigamente a gente não tinha essa preocupação. Legal, obrigado, doutor. Agora uma pergunta para o doutor Alexandre Montanha. Existe um limite de tempo em que a exposição à luz não seja danosa? Passar na frente de uma luminária desse tipo por segundos é prejudicial? Eu evitaria passar por qualquer segundo, tá? Nenhum segundo, né? Eu vou dizer para vocês, a gente lida com isso, tá? E quando você trabalha numa fábrica, quando você trabalha com lâminas, você se corta, né? E nós já tivemos acidentes com UVC. E foi por uma exposição mínima, tá? Mínima mesmo. Então, eu aconselho, né, as pessoas a não... se ficar interessado em criar um descontaminador para escova de dente, né? Vou imprimir numa impressora 3D ali, vou comprar um LED na internet, né? E vou criar minha própria startup. Espera lá. Primeiro, tem que ler muito a respeito, porque não é todo LED que vai funcionar. Por mais que seja UVC, você tem ali uma composição que não permite a durabilidade e ainda a eficiência do UVC, né? Essa é a primeira coisa. Segundo, em que momento você vai fazer esse teste? Como é que você vai testar isso? Né? Vai ligar, vai enxergar isso funcionando? Né? Você pode ser... enfim, você pode correr um risco de sofrer uns danos aí na pele, nos olhos, né?
E o tempo de exposição, né? O tempo de exposição, por mínimo que seja, ele é muito danoso, principalmente para os olhos. Se ficar alguns segundos ali, você já vai sentir o seu rosto queimar e depois, no outro dia, você vai ter problema de visão, com certeza. Isso a gente fala com propriedade. Problemas permanentes? É problema permanente. Você pode perder a visão, tá? Pode perder a visão. E tem mais uma coisa muito importante que a doutora Maria Paula disse hoje, né? Existem faixas, né, do UVC, né? E existem alguns testes. Esses testes com os camundongos, por quanto tempo esse camundongo vai viver? Por quanto tempo o ser humano pode viver? Depois de uma mutação no DNA, alguma coisa, será que gera câncer, não gera? É melhor não correr esse risco, não se expor a esse tipo de luz diretamente. Se o pessoal está vendendo essa tecnologia, está vendendo esse dispositivo, compra porque foi homologado e está obedecendo os critérios estabelecidos. Não vai abrir, não vai testar, não é brinquedo isso. Não façam isso, né? Outra coisa, já que falou de tempo de exposição, acho que é muito importante dizer para as pessoas o seguinte: todo mundo é muito imediatista hoje, né? Ninguém tem mais tempo para esperar nada. É uma crise de ansiedade assola o mundo. Outra epidemia, né? E aí o que acontece? A pessoa pode comprar até um dispositivo desse e não espera o tempo de descontaminação. Ou quer comprar algo que descontamine em segundos. Tem que levar em consideração o seguinte: existe uma relação entre potência, distância, exposição desse objeto que determina qual é o tempo de descontaminação desses objetos, né? E isso é uma variável. Isso não é uma constante. Então, não adianta querer falar, não, vou comprar o produto B, porque esse aqui, ele descontamina em 10 segundos, e esse aqui em 15 minutos, né? Então, esse aqui vale mais do que esse aqui tem mais... Não. Tem que se observar as aplicações, né? Tem que se observar toda a especificação técnica e se realmente aquilo foi homologado, porque na gana de se vender novos produtos, existe muita mídia que vai explorar que descontamine em menos tempo. Então, é bom ter um pouquinho mais de paciência, porque 15 minutos esperando vale mais do que algumas semanas lá internado, passando por um problema que pode ser irreversível. Legal, doutor. Só complementando, assim, uma pergunta na sequência do Francisco Pellegrini. O vidro é barreira para o UVC? É necessário um tratamento especial? Nós não enxergamos essa onda, né, essa frequência. Nós não conseguimos enxergar, né? Então, por exemplo, se você cria lá uma redoma de acrílico e você vê a luz azul passando, isso não quer dizer que o UVC está passando, tá? Existe um filtro. Não chega para a gente esse UVC. Naturalmente não chega, é gerado artificialmente, né? Então, se você colocar um vidro na frente, ou um silicone, ou qualquer outro material, provavelmente ele vai agir como um filtro. Cada tipo de material dá uma intensidade diferente por conta das suas características, né? Mas provavelmente você vai ter um filtro. Mas isso não quer dizer que é seguro ficar do outro lado, né? Não fica bom porque não vai descontaminar e não fica bom porque você ainda corre o risco de ser prejudicado com aquilo que passar, certo? Tá, joia. Obrigado, doutor. Dani, posso fazer uma complementação aqui? Por favor. Por exemplo, quando a gente pede para vocês tomarem 15 minutos de sol por dia para fazerem conversão de vitamina D, o que a gente está fazendo é usar a luz UV a favor do ser humano para fazer a conversão da vitamina D na forma ativa dela. Isso é um exemplo muito prático aqui de tudo que a gente está falando. E, obviamente, além de barreiras físicas, como a doutora Maria Paula explicou, com os protetores solares, você também tem o que o Montanha acabou de falar, que é o vidro, né? Então, você ficar dentro de um carro pegando sol, você ficar num apartamento todo envidraçado pegando sol, é diferente de você ficar com a mão exposta para fora do vidro, né? E lembrando, acho que o Montanha falou e a doutora Maria Paula pode comentar, você tem muitos cânceres de pele associados à exposição à luz UV, né? Então, isso também, além da questão ocular, você tem o dano de longo prazo, de ativação de DNA, né? Principalmente melanoma, que é um câncer de pele super agressivo. Aí a doutora Paula pode complementar se ela quiser. Se eu tiver um tempinho. Temos sim.
Eu queria colocar, eu sou dermatologista, mas faço leitura de toda a área médica, como o Alexandre colocou. Não sei se vocês lembram que já tem alguns aquários que às vezes tem uma luzinha azul para desinfectar a água. Se você ficar olhando para essa luzinha azul, você pode ter um dano no seu olho, perder até a visão. Seria a UVC para a desinfecção. Então, é perigoso, mesmo com vidro. Quando a gente fala que bloqueia, ele tem uma capacidade de ser bloqueado pelo vidro, mas não todo vidro, né? Eu coloquei aqui, fui respondendo aqui, e aí eu vi e falei assim, não, o vidro bloqueia, porque ele tem a capacidade de bloquear, mas não é todo vidro que bloqueia. E você tem diferentes UVs, então faixas diferentes. Então, vão ser a faixa que vai ser bloqueada, pode ser que não é tão inócua, mas qual é a faixa que ele está sendo emitido? Então, tem toda uma questão de engenharia para poder avaliar o que bloqueia e o que não bloqueia, não é qualquer vidro, qualquer luz UV. É como se falasse qualquer protetor e qualquer tipo de pele. Hoje a gente não tem protetor para pele oleosa, protetor para pele seca, enfim. Então, são coisas diferentes. Que luz UV é essa e que vidro é esse? Primeira pergunta. Você tem faixas nessa luz UV. Foi o que a gente discutiu inicialmente, que essa NIR, Vidro e FAR, que está sendo bem colocada. Em relação ao câncer de pele, a gente tem estudo da UVA e UVB, e a gente só tem um estudo, pelo menos que eu consegui fazer essa revisão para essa live, em peles não humanas da UVC. Eu não sei até que ponto uma exposição crônica pode dar um dano no meu DNA. Eles colocam que a UVC de 207 de comprimento de onda, você só chega no extrato córneo, que não tem célula viva. Ok. Mas e a outra? E a 254, que ainda é UVC? Se ela vai mais profundamente, ela pega uma célula que tem um DNA. Esse DNA ele vai ser mutado, vai também induzir que câncer de pele vai ser esse? Só vamos poder ver isso no futuro. Espero que não chegue, assim, que não tenhamos isso, né? Mas se for um uso sem uma indicação certeira, a gente pode chegar a um ponto de realmente ter uma exposição crônica. Uma exposição crônica pode gerar queimadura, pode gerar dano de DNA, pode gerar câncer de pele também. Por que não? E, doutora, complementando o que a gente está falando agora, uma pergunta do Fernando Magero, existe alguma especificação já estabelecida ou sabida de intensidade versus tempo de exposição de luz que garanta eficácia para a higienização de superfície? Já tem estudos... Essa pergunta eu não sei responder, é só realmente um engenheiro, porque minha questão é com a pele. Engenheiro. Eu posso ajudar nisso aí. Por favor. Tem sim, tá? Existe uma intensidade. Primeiro que a faixa é de 254 até 265. O pico é 254. Tá? E essa pessoa que fez essa pergunta, depois eu vou compartilhar ali no grupo um link do protocolo de Nebraska e o link das universidades que demonstram alguns exemplos de aplicações de tempo de exposição, potência, né, e a distância desses objetos. Tá? Então, ela vai poder fazer o cálculo ali para simular, assim, de repente, o ambiente que ela tá querendo. Ok? Legal. Isso realmente vem daquele primeiro comentário que eu fiz há pouco, né? Da relação e novamente, não existe uma template, né? Como a doutora Maria Paula acabou de dizer, existe um cálculo para cada solução. Você tem que estabelecer esses critérios todos. Legal, obrigado, doutor. Uma pergunta aqui que gostaria de fazer para os dois médicos, se eles se complementassem. Depois da descoberta da vacina para o Covid-19, o mercado vai se preocupar ainda com desinfecção? Acho que somos todos diferentes, né? Depois dessa pandemia, não vamos ser iguais. Se alguém espirrar do seu lado, você vai dar um passo para trás. Mesmo que seja um alérgico, um espirro alérgico, e mesmo que você tenha um IgG positivo para o Covid, você não vai se comportar igual. E com isso, eu acredito que a questão de desinfecção vai ser cada vez mais usada, principalmente por nós aqui da América Latina, que não temos os hábitos que a parte da Ásia tem de cuidados com máscara, se está realmente com alguma síndrome gripal, cuidados com o coletivo. Nós não tínhamos esse problema, porque não somos tão numerosos. São populações maiores, que são mais numerosas, elas já têm uma questão do coletivo. Uma rua na China é muito mais numerosa que uma rua em São Paulo. Então, tem uma preocupação com o coletivo de realmente disseminar uma gripe comum muito maior do que a gente aqui. Então, é uma questão de educação também.
eu acho que a gente vai ganhar, depois da pandemia, uma questão de educação, e essa educação vai nos levar também a querer estar em ambientes com tanta... que dizem que um toalete, né, pessoal, que a pessoa não espirre em cima do outro, que esteja realmente sendo limpo, higienizado. A gente vai pedir essa etiqueta, né, das pessoas e dos locais. A gente vai exigir mais. Então, cada vez que tiverem outras técnicas sendo usadas e sendo bem usadas, endereçadas, enfim, de descontaminação, a gente vai buscar a solução. Mas tem que buscar de uma forma coerente. Então, sim. Legal. Doutor Bruno, quer complementar, por gentileza? Não, eu acho que assim, acho que já que a Paula tocou aí no assunto do IgG, lembrar que de cada 100 pessoas que têm IgG, 40 têm IgG neutralizante, 60 não têm, tá? Significa o seguinte, o que é um IgG neutralizante? Se você for reexposto ao COVID, você não ficaria doente. E 60, apesar do IgG, ficariam doentes. O que significa que IgG não é um immunity pass, né? Não é um passe da imunidade, não é um passaporte. Então, a gente vai ter que manter essas atitudes. Como vocês viram, não é o primeiro coronavírus que a gente enfrenta. Coronavírus, influenza e outros vírus são mutáveis. Acho que talvez todo esse conhecimento gerado em desinfecção, ele vai ter também aplicabilidade não só em outras pandemias, mas em doenças bacterianas também, que a gente vive uma endemia crônica disso, de doenças de infecções hospitalares, de infecções que eram do hospital e vieram para a comunidade. Então, eu acho que a gente vai ganhar. Acho que tem só um contraponto em relação a isso, que é a teoria da higiene. A teoria de higiene diz que quanto mais a gente se protege, menos anticorpos a gente gera. Então, trocando em miúdos, é muito interessante que um pai deixe uma criança comer uma banana que caiu no chão versus uma banana que foi descascada ali para ela, justamente para você gerar a imunidade, já que em torno de 70% da nossa imunidade vem do sistema gastrointestinal, tá? E é gerado ali. Então, acho que ficam essas considerações também. E mais uma vez queria agradecer aí o convite e a participação. Legal, obrigado, doutor. A conversa está excelente, mas temos nosso tempo um pouco restrito agora, e eu queria terminar essa nossa live com uma pergunta para o Denis. Denis, qual é a distância que a gente tem entre realidade, entre o aqui e agora e o futuro, sobre tudo que vem sendo desenvolvido em termos de devices, de investimento e de realidade de produtos mesmo, quando a gente fala de raios UV? O que é pesquisa, o que é mercado e o que está distante ainda? Sim. Acredito que tem bastante coisa andando em paralelo, né? Então, tem muito desenvolvedor de solução, tanto bom, né, desenvolvedor bom, quanto os ruins, né, que não prestam atenção nesse tipo de questão que a gente discutiu aqui agora a tarde toda, né? Uhum. Em paralelo também está se correndo com a parte de pesquisas, porque é algo que a gente ainda não tinha tanta necessidade antes disso, né? Lembrando que o nosso Covid-19 aí, ele é só, né? Não vou falar que é só, mas tipo, é só mais um tipo de coronavírus, né? Do grupo do SARS, das síndromes respiratórias agudas. Então, o que a gente tem visto nas outras doenças, né, no MERS, no SARS mesmo, que a gente sofreu uns anos atrás, é que realmente tem essa loucura, essa boa loucura para criar soluções, principalmente até o momento da liberação das vacinas. Porque depois disso, a demanda cai bastante. Não é que a gente não precise desse tipo de solução, mas a demanda deve cair bastante mesmo, absurdamente, por conta da solução, né, que é a vacina, que é uma solução um pouco mais individual e principalmente que não necessita de educação, que é um grande problema que a nossa sociedade tem, de mudar os costumes, né? Então, realmente é um período aí que, pelo que os especialistas dizem aí da parte da vacina, que deve demorar aí mais um ano e meio, a janela de tempo que a gente tem na parte de investimento mais pesado
em UVC, né, mais especificamente agora. Então, acho que é isso. Então, resumindo, está correndo em paralelo a parte da fabricação e a parte da pesquisa. E também a gente tem uma janela relativamente curta, né, para a parte de negócios em relação ao UVC, dado que as vacinas vão funcionar. Ok, obrigado, Denis. Eu gostaria de agradecer a presença de todo mundo, o Dr. Bruno, o Alexandro, o próprio Denis, a doutora Maria, a doutora Rosângela. E eu queria só passar uma mensagem final agora, que o Board Governance é a primeira desaceleradora de startups latino-americana. A gente otimiza os riscos dos investidores nos recursos aportados nas startups. Atuamos como um board consultivo e venture builder, apoiando os empreendedores brasileiros e o desenvolvimento socioeconômico do nosso país. Procure o board no LinkedIn ou acesse o LinkedIn que está aqui no bate-papo, LinkedIn/company/board. Tá? E quem quiser entrar em contato com o pessoal, o e-mail é marcelo.camargo@oboard.com.br. E uma última pergunta, vocês querem a continuação dessa live? Se quiserem a continuação dessa live, deixem sua mensagem aqui no chat, que a gente vai preparar com o maior prazer para vocês. Teremos não só essa continuação, mas outras lives. Fiquem bem atentos aí com o board, que temos informações boas para vocês. Obrigado a todo mundo, obrigado pela presença e até a próxima. Boa, obrigado, pessoal. Vamos só dar uns minutinhos para o pessoal. A maioria está falando sim. Sim, legal, ótimo. Eu posso fazer uma pergunta? Tem como saber quantas pessoas estavam no Zoom na hora da live? Doutora, nós chegamos a 80 pessoas. Ai, que bom, tá. Bom, eu queria agradecer a oportunidade, né? E para mim é muito prazeroso conhecê-los e conversar mais a respeito de tudo isso. É um prazer, Bruno, Denis, a gente já se conversou, um prazer conversar contigo. Doutora Maria, a doutora Rosângela, que a gente não conversou, mas não conseguimos, acompanhando tudo. Agora saiu o áudio. E ao Marcelo, muito obrigado. Na próxima, a doutora Rosângela participar o tempo todo. O maior prazer, ela ter um tempo prioritário. Tá ótimo, muito obrigada. Gente, enfim. Obrigado. Eu vou precisar sair, que eu tenho uma outra reunião, mas queria agradecer de coração o convite, a gentileza de vocês, não só de convidar, mas por organizar e por ficarem enviando o WhatsApp e fazerem toda a parte da organização. Conte comigo sempre. Obrigado de novo. Montanha, é um prazer. Quando tudo se reabrir e eu for a São Paulo, a gente se encontra. Obrigada. Um prazer. Tchau. Obrigado, gente. Até mais. Até a próxima. Obrigado a todos aí. Obrigado, Montanha, Bruno, Maria Paula, Rosângela. Obrigado a vocês todos por participarem. Muito obrigada.